Paz do Senhor, a paz, Elaine. Daqui a pouco estaremos convidando aqui o pastor Jorge Noda para a nossa live escatológica, em nome de Jesus. Vamos aguardar um pouco mais. Paz. Deus abençoe. Os amados irmãos estão chegando. Convidar aqui o pastor Jorge, já está aqui conosco. Paz e graça, pastor. Olá, paz e graça, meu irmão. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Melhor agora. Tendo Estou essa saindo honra de agora falar do nosso contigo. estudo de Velho Testamento, né? E já começando esse momento, mas é muito bom estar com os irmãos. Amém, pastor. Amém. Eu fico feliz pelo senhor ter aceitado o convite, né? E hoje estamos aqui juntos para aprendermos mais acerca das coisas que estão para acontecer e das que já aconteceram. Amém, meu irmão. Amém, pastor? Eu vou fazer uma oração, pastor, para a gente Sim, uhum. iniciar. Pai, nós te damos graças por esta noite, por esse privilégio de estarmos reunidos aqui, para que, por meio desse instrumento, o teu nome seja exaltado e glorificado. Que o Senhor venha usar teu filho, Senhor, nesta noite, para nos ensinar a tua palavra. E que a tua palavra possa ficar guardada em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meu irmão. Amém, pastor? Amém. Pastor Jorge, eu sei que o senhor não me conhece, mas eu talvez nem se lembre, mas eu lhe conheci na Consciência Cristã há alguns anos. Todo ano eu vou, tô lá e uma vez ou outra a gente sempre está ali ouvindo e é um prazer poder estar tendo a sua presença aqui comigo, viu, pastor? Estou muito feliz e honrado, viu? O prazer é meu, a honra é minha. É muito bom estar com o irmão. Bananeiras, não é Amém. isso? Bananeiras, isso mesmo, pastor. Uhum. E aí, pastor, eu até tinha até já lhe convidado para a gente tentar fazer aqui um curso, né, escatológico, porque alguns colegas meus, pastores, Hum. têm interesse, eu já até falei com alguns, só que devido aos contratempos não foi possível, mas quem sabe a gente consiga realizar próximo ano. Se Deus quiser, meu irmão. Se Deus quiser. A gente aguarda essa normalização, né? Porque tudo possa voltar, né? Mas Deus permitindo, né? Vai ser um prazer estar com os irmãos aí. Amém, amém. Pastor, lá em Mateus, antes da gente, tem algumas perguntas que o pessoal fizeram, eu também tenho algumas aqui, mas eu vou Sim. ler aqui um versículo da palavra de Deus, depois o senhor fica à vontade para fazer a introdução, e aí a gente parte para as perguntas, tá bom? Eu vou ler aqui Ok. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Os irmãos estão chegando aí, aos poucos. Diz assim, Mateus 24, versículo 3, né? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, essas foram os questionamentos, as perguntas dos discípulos, né, a Jesus, Sim. e hoje nós estamos aqui exatamente para falar coisas concernentes à escatologia. Sim. E uma das perguntas que a gente tem mais escutado, né? Será que estamos vivendo os finais do tempo, né? Será que essa pandemia, esse coronavírus, essa onda de gafanhotos, será que são pragas apocalípticas? Então, isso mexe muito com o povo, não é isso, pastor? Exato, é. Então, Então, agora, recentemente, né, lá na Faculdade Cidade Viva, eu estive ministrando uma palestra, né, juntamente com o professor Ricardo Aragão também, sobre esse tema, não é? E exatamente porque é uma das grandes perguntas que as pessoas levantam. E eu creio que é muito importante nós nos atermos, né, àquilo que o próprio Senhor Jesus revelou a respeito disso. Eu achei até muito apropriado, né, que o irmão citou esse texto, né, porque a partir daí, nada melhor do que caminharmos, né, com aquilo que Jesus ensinou sobre esses sinais,
Nós temos, né, no meio evangélico assim tantas interpretações a respeito dos sinais do fim dos tempos. E Verdade. então é por isso que eu vou compartilhar com vocês uma perspectiva que é chamada de pré-milenismo histórico, mas mesmo estando ciente, né, de que há diversas outras perspectivas. Eu vou tentar trabalhar dentro daquilo que nós temos em comum, né? Mas algumas coisas realmente nós temos, por exemplo, dentro do chamado pré-milenismo, né, nós temos que interpretam sinais, às vezes, de uma forma diferente. Já faz algum tempo que eu tenho ministrado, né, o curso de Apocalipse, e eu entendo assim como é difícil, realmente, não é? Mas a minha proposta, então, é que a gente siga no texto de Mateus 24, não é? E a partir Amém. de Mateus 24, a gente possa fazer referências, né, tanto no Velho Testamento como também no restante do Novo Testamento. Assim, lógico, né, só algumas referências bem pontuais. Então, meu irmão, eu acho que Sim. é interessante, né? O que que nós podemos fazer? Vamos ver o que Jesus disse, né? Certo. Pastor, antes da gente dar continuidade, eu queria que o senhor falasse em poucas palavras o que é escatologia, porque muita gente que nos assiste e outras pessoas que vão ver esse vídeo, já que a gente abordou esse tema, alguns possam até pensar o que é escatologia. Então, o Uhum. senhor pode falar. Então, logia, né, estudo, discurso, análise, né, escato significa fim. Então, basicamente, é o estudo do fim, como é que a história vai terminar, né? E no estudo da escatologia, existe tanto a escatologia pessoal quanto a escatologia histórica, né? A escatologia pessoal é o que vai acontecer com o ser humano, né? Ele morre, ele vai estar no estado intermediário, como é que ele vai ressuscitar, o seu julgamento, tudo mais. Essa escatologia individual, né? O fim da vida de um ser humano, não é? Fim é lógico, né, que nós queremos que o ser humano continue existindo na eternidade. E na escatologia, nos termos mais históricos, globais, significa como é que vai acontecer o fim dessa história e o início de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aí, nesse caso, então, estudado, né, quais são os sinais da vinda de Jesus, como será a vinda de Jesus, a igreja vai estar passando pela grande tribulação ou não, como será a ressurreição dos mortos, né? Julgamento final, céu e inferno, milênio, são temas, né, que são discutidos dentro do estudo da escatologia. Então, basicamente, é o estudo do fim, o estudo das últimas coisas. Amém, amém. Pastor, o senhor já falou aí um pouco. Seria bom, o senhor já iniciou dizendo que vai defender a visão pré-tribulacionista histórica, não é isso? Não, não, não. Pré-milenice histórica. Ele é milenista, bem É, verdade. Aí seria bom o senhor também fazer uma pincelada aí das três correntes principais, né? Isso que o então, veja milenismo. bem, nós temos as correntes em relação ao milênio e em relação à tribulação, né? Em relação à tribulação, nós temos os pré-tribulacionistas, mid-tribulacionistas e pós-tribulacionistas. A ideia básica é a seguinte: os pré-tribulacionistas entendem que antes daquilo que se chama de grande tribulação, como Jesus falou, né, haverá uma tribulação como nunca houve. Então, antes disso, a igreja é arrebatada para estar com o Senhor nos bodas do Cordeiro e retorna com Cristo na sua vinda. Então, essa é a chamada perspectiva pré-tribulacionista, que é uma perspectiva muito comum, talvez a mais comum no meio evangélico de forma geral. O mito de tribulacionismo não é tão comum, mas a ideia é de que a igreja vai estar aqui durante o tempo de paz, mas quando começar a perseguição, antes disso, a igreja é arrebatada. Então, o pré e o mid são muito próximos dessa questão de que a igreja não está aqui durante a grande tribulação. E o pós-tribulacionismo é de que a igreja continua aqui até a volta de Jesus e que não há um arrebatamento secreto. Essa é a questão sobre a tribulação. Né? E eu mantenho uma posição que não é tão comum para muitas pessoas. Né? Eu tenho esse entendimento de que a igreja continua aqui e que nós não teríamos evidências claras, né, de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas isso é uma discussão, eu digo assim, nós podemos conversar, né, à vontade É sobre verdade. isso, né? Mas isso não, realmente não é razão para dividir irmãos. E a segunda questão é sobre o milênio, não é? Então há aqueles que entendem que o milênio ele é literal e vai acontecer depois da volta de Jesus. Esses são chamados de pré-milenistas. O pré-milenista é aquele que acredita
Você está nos Travou um pouco acompanhando, aí. José? Voltou agora voltou. Ah, travou um pouco, né? É, Então, travou, mas voltou. então, o entendimento pré-milenista é de que o milênio, Jesus volta antes do milênio. Não é? O pós-milenista é que Jesus vai voltar depois do milênio. E o pós-milenista, então, entende que a missão da igreja vai ser bem sucedida na história e o mundo, né, uma parte significativa do mundo vai aceitar o Senhor de Cristo depois de Jesus volta. E existe o chamado amilenismo, que, na verdade, o milênio deve ser entendido como um termo simbólico, que já começou durante o ministério de Jesus e continua até a volta de Jesus. Então, essas perspectivas, elas são defendidas por evangélicos de diversas tradições, não é? Então, mas aí eu diria, né, que talvez o mais importante então seja ver algo, né, que nos ajude a compreender quais seriam esses sinais, não é? Sim. E em que ponto nós estamos nesse momento, né, dentro do plano de Deus. Bem interessante, pastor, porque essa seria a nossa próxima pergunta. Quais são os sinais, né, que antecedem a parousia, né, a segunda vinda de Cristo, e onde nós estamos Uhum. dentro dessa realidade? Eu creio, né, que a gente deve levar muito a sério aquilo que Jesus disse antes de subir aos céus. Porque os discípulos perguntaram: será esse o tempo que restaure o reino a Israel? E só isso deixa muita coisa, porque nós temos todo o Velho Testamento que fala a respeito do plano de Deus em relação a Israel, em relação ao fim da história. E o que Jesus disse? Não vos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, a prioridade máxima da igreja é a missão, a proclamação do Evangelho a todas as nações. E essa deve ser a nossa principal preocupação. Às vezes, algumas pessoas ficam tentando discernir e descobrir, sabe, elos e links em relação à questão de governos e países e acontecimentos como a praga dos gafanhotos, como uma pandemia. Mas eu creio que nós precisamos levar muito a sério isso que Jesus disse, não é? Que eu não creio que a gente deva ficar especulando muito aquilo, além daquilo que foi revelado. Dito isso, Jesus, de fato, antes da sua morte, ele deixou para nós o sermão escatológico. Né? Nós temos aqui Mateus 24, no livro de Lucas também, Marcos também, e isso faz parte essencial do ensino de Jesus. Então, aquilo que Jesus deixou para nós, isso nós devemos levar a sério. E de Jesus, então, ele diz aqui, né, no capítulo 24 de Mateus, em resposta à pergunta dos discípulos: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, basicamente, essa a pergunta. E a primeira advertência de Jesus é: vede que ninguém vos engane. Então, a gente precisa tomar Verdade. muito cuidado com pessoas que dizem: recebi uma revelação, Deus me falou isso, Deus me revelou aquilo. Sabe, quando alguém começa a dizer assim: olha, eu vou dizer algo que ninguém disse até agora, né? Recebi direto do Senhor, deixa para lá. Né? Nós somos cristãos, nós seguimos a Jesus, é a Ele que nós devemos ouvir. Né? Então, eu queria dizer para os irmãos: por favor, não se deixem levar por... Tem pessoas assim que são altamente... Tem gente que cria esquemas e teorias de conspiração e sabe, tão bem estruturada que as pessoas, puxa vida, eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Sim, porque não está na Bíblia. Né? São pessoas que trazem coisas que estão muito além da revelação de Deus. Agora... E foi, né, pastor? Foi o que Paulo advertiu lá aos Gálatas, né? Mesmo que viesse um anjo trazendo outro Exato. evangelho, que fosse anátema, né? E aí está já uma primeira questão, né? Um sinal de que nós estamos nos aproximando do fim é que vão surgir muitos falsos mestres. Jesus disse: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, se a gente quer saber se nós estamos chegando perto do fim, quando aparecer gente dizendo, eu sou o Messias prometido, eu já voltei, então a gente pode dizer, pronto, aí está algo que a gente deve levar a sério. E às vezes tem essas caricaturas, né, como o Henri Christ, né, que é assim, é uma coisa absurda ali, mas Jesus está mostrando, né, que vai haver um engano, não é? E, por exemplo, o Sun Myung Moon, né, da seita dos Moon, aquilo foi terrível. E lá na Rússia também, né, tem uma pessoa, né, que diz que é Cristo encarnado e assim por diante, Isso. né? E Isso. interessante que o próprio Senhor Jesus disse, eles vão enganar muita gente. Às vezes a gente fica perguntando, né, por que é que multidões que conhecem a palavra de Deus se deixam levar por falsos mestres?
O apóstolo Paulo diz que vão surgir muitos falsos mestres, né? E as pessoas vão sentir coceira os ouvidos e vão atrás de mestres segundo as suas próprias cobiças, não é? Então, isso mostra, né, que a realidade do pecado é que a gente gosta da novidade, a gente gosta de algo meio esotérico, misterioso, ao invés de aceitar a revelação que Deus nos deu na sua palavra. Não é? E aqui ele diz, e certamente ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Não é? Bom, a história da humanidade é uma história de guerras. Não é? A gente fica imaginando, será que houve algum momento na história em que houve paz? Eu não sei. Não é? Tribos na selva, nações, impérios, guerras. Mas então por que Jesus está dizendo que vai haver guerras? E a partir daqui eu creio que já é interessante a gente mencionar Apocalipse. No meu entendimento, o que Jesus está dizendo é que essas coisas que acontecem, vocês vão ver essas coisas se intensificando. Lá em Apocalipse, né, fala a respeito de um quarto, um terço, mostrando assim que cada vez que vai chegando mais perto, as coisas vão ficando mais intensas. E é por isso que então não adianta a gente tentar identificar sinais a partir de questões pontuais, mas perceber uma tendência, sabe? Então, e a tendência é que quanto mais nos aproximamos do fim, mais guerras existirão. É por isso que, por exemplo, na virada do milênio, né, nos anos 1000, algumas pessoas acharam que Jesus estava voltando. No século XVI também. Não é? Quando houve a Primeira Guerra Mundial também. A Segunda Guerra Mundial, nos anos 60, 70, não é? Que era Apocalipse Sinal, não é? É agora. Não é? E o pessoal começou a anunciar a formação do mercado comum europeu, o papel da China, o papel da Rússia e tudo mais. Não é? Os filmes deixados para trás. Não é? E, no meu entendimento, há muitos erros teológicos da forma como eles trabalham essas questões. Mas eu creio que o que nós vamos ver é o seguinte, quando a gente começar a se aproximar do fim, a gente vai ter guerras e rumores de guerras. Daí a pergunta é, onde nós estamos? Nós estamos em algum lugar, nesse momento em que a gente está caminhando. Sabe, uma coisa que eu comento é quando os meus meninos eram pequenos, a gente estava viajando, e eles perguntavam assim, papai já está perto? Papai já está perto? E eu dizia assim, estamos mais perto do que longe. E eu acho que essa é a resposta que nós temos agora em relação a isso. Estamos mais perto do que longe. Cada dia que passa é um dia que nós estamos mais perto da volta de Jesus. Isso nós precisamos saber. Agora, como nós lemos os sinais, a gente deve ir com mais calma. Veja o que ele diz aqui. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então é por isso que a gente não deve ficar impressionado. Imagina só na época da Segunda Guerra Mundial, não é? Onde uma parte significativa das nações estavam envolvidas em guerras, com todas aquelas dezenas de milhões de mortos. Algumas pessoas não, isso já está acontecendo, não é? Mas Jesus está dizendo, ainda não é o fim. Veja aqui a intensificação. Verso 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Então, o que nós podemos dizer é que quando nós estivermos próximos do fim, haverá uma guerra global. A Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, elas, até alguns dizem que foi há uma guerra em duas partes, né? Mas a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais ainda não tinham envolvido o mundo inteiro. Então nós podemos esperar, sim, pelo menos naquilo que nós vemos no ensino de Jesus, de que quando nos aproximarmos do fim haverá um momento de uma deflagração de conflitos no nível mundial entre as nações. É isso que Jesus está dizendo aqui. Nação contra nação e reino contra reino. Ele também diz haverá fomes. E veja bem, a fome é consequência da guerra. Não é? A gente já vê a história da Segunda Guerra Mundial. E isso aqui está muito dentro de Apocalipse, né? Se a gente for ver a questão ali dos selos, das trombetas, das taças, há paralelos bem significativos em relação a isso que Jesus está dizendo. E veja, nós hoje estamos vendo o fenômeno da fome. Muitas vezes a gente não... a mídia nem sempre tem interesse em divulgar isso, mas há muitos lugares onde é fome mesmo. Às vezes a gente diz assim, eu estou com fome, estou morrendo de fome. Né? E na verdade o que nós temos é vontade de comer. Fome mesmo, são pessoas caindo pelas ruas, definhando por não ter o que comer. Na Segunda Guerra Mundial aconteceu algo chamado Holodomor, e impressionante, né, que não houve uma divulgação tão grande. Basicamente, a União Soviética, na verdade Stalin, ele ordenou a retirada de todo o depósito de alimentos da Ucrânia, porque os ucranianos não estavam querendo submeter ao Império Soviético e por causa disso
milhões e milhões de pessoas morreram de fome. Então, a fome é uma parte da experiência da humanidade. Mas o que nós podemos dizer é de que quando nós estivermos perto do fim, isso vai ser uma coisa muito mais generalizada. Então, Vai ser intensificado, né, professor? a outra questão que não está aqui não está aqui em Mateus, mas está em Lucas. Lucas fala sobre epidemias, né? Então, Isso. ah, As pestilências. então, você vê, nas escrituras, epidemias também muitas vezes são manifestações da ira e do julgamento de Deus por causa do pecado humano. E, às vezes eu vejo pessoas dizendo, olha, não associe isso ao juízo de Deus. O fato é que quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre, né, que muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam como manifestação da sua ira, por causa do pecado, da incredulidade, da idolatria, da imoralidade que prevalece no mundo. Né? Então Deus também exerce o juízo, como exerceu na época do dilúvio, né? Como ele exerceu com Sodoma e Gomorra, e até com seu povo Israel, né? Quando o povo Israel começou a seguir outros deuses, e assim vai. Então, também nós podemos dizer, né, que quanto mais nos aproximamos do fim, mais as epidemias elas vão se generalizar. Nós temos a peste bubônica, né, na Idade Média, né, e ali foi 1/3 da população europeia. Né. Você imagina só agora uma população de 7 bilhões de pessoas, o que seria? Né? Por isso que a gente está assim Muita gente. chocado com o Covid-19, mas em comparação com o que já aconteceu antes, proporcionalmente falando, foi uma coisa leve. Entende? A gripe Verdade. espanhola, né, depois da Primeira Guerra Mundial, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, foi muito mais intenso, se a gente for pensar, né, em termos de consequências e tudo mais. Né? Mas uma coisa que nós podemos dizer é que, na perspectiva da ciência, a perspectiva humana, epidemias nada mais são do que o comportamento de micro-organismos, de seres vivos, né, que procuram sobreviver também. E, infelizmente, às vezes eles têm hospedeiros, né, e tem esse processo de multiplicação de vírus e bactérias e tudo. Essa é a perspectiva humana. A perspectiva de Deus é que Deus governa todas as coisas, não é, para cumprir os seus propósitos. E nesse sentido, então, Jesus, né, no sermão escatológico lá em Lucas, ele diz que as epidemias fariam parte disso. Então, é por isso que nós podemos dizer que, se hoje nós estamos vendo isso, eu diria, né, como disse C.S. Lewis, quando Deus não é ouvido no sussurro, ele é ouvido no grito. E eu tenho a sensação de que Deus está dizendo, prestem atenção. É Jesus dizendo, eu Sem estou... falar, Sim, sem diga falar, lá. né, pastor, que se a gente fosse analisar do que vai acontecer ainda, que Apocalipse fala, dos selos, das taças, isso aqui não é nada, né? Comparado Não, daquilo que ainda está por vir, né? O não. juízo de Deus, a ira de É. Deus. E é interessante, né, quando se fala sobre essa questão das pragas de gafanhotos, né, porque realmente vai haver uma disseminação até de animais selvagens, é interessante. Eu estava vendo, né, que hoje em dia, por causa de toda essa questão da preservação dos animais e tudo, hoje o pessoal está lutando, né? Lá na Flórida, nos Estados Unidos, por exemplo, eles estão lutando contra as boas, né, que são cobras que foram trazidas da Ásia, né? O pessoal começou a criar como pet, depois soltou nos Everglades e hoje eles estão com uma crise terrível ali, né, por causa dessa disseminação, né? Então, além disso, né, essa proximidade do homem com a vida selvagem, todas essas questões de doenças, né? Mas, assim, eu não quero ser negativo, né? Mas se a gente for pensar nisso, nós podemos dizer, então, que quando nós estivermos perto do fim, vai haver uma epidemia pior do que a peste bubônica, pior do que a gripe espanhola em níveis globais. Isso não está acontecendo ainda, não é? Mas, de qualquer forma, isso que está acontecendo deve chamar a nossa atenção, né, Um de que alerta de Deus, a né? gente não pode continuar vivendo como está vivendo, como se Deus não estivesse no controle da história, né, manifestando a sua ira e o seu julgamento por causa do pecado. Ok? Tá certo. Então, respondendo, né, essa pergunta, se essa nuvem de gafanhotos e essa pandemia são sinais apocalípticos, na verdade são apenas alertas que Deus está dando para o homem se arrepender dos seus pecados. Eu tenho a sensação de que ainda isso daqui não está perto disso que Jesus está dizendo mesmo. Não é? É verdade. Mas, de qualquer forma, se a gente for pensar que é uma espécie de espiral progressiva, então nós podemos dizer que sim, isso faz parte daquilo que Deus revelou. Não é? Quando Jesus depois diz aqui, haverá fomes e terremotos em vários lugares. E aqui nós já temos questões que são independentes das guerras. Né? Alguns autores dizem, não, esses terremotos na verdade são as convulsões sociais. Não, eu creio realmente que vai haver terremoto
de forma literal, não é? Então, novamente, alguns terremotos acontecem, né, como tem acontecido. As pessoas estão esperando, por exemplo, lá na costa oeste dos Estados Unidos, o grande terremoto. Os cientistas estão dizendo que o grande terremoto na região de São Francisco descendo até Los Angeles, ali, o sul da Califórnia, é uma questão de tempo. Não é quando vai acontecer, não é se vai acontecer, mas quando vai acontecer. Tem aquele filme, né, 2012, né, que passou há tempos atrás, mostrando aquela questão meio cataclísmica, né, e tudo, mas nós podemos dizer, sim, que quando nós estivermos próximos do fim, nós vamos testemunhar muito mais cataclismas. E quando eu digo cataclismas, são essas manifestações da ira e do julgamento de Deus nos elementos da natureza. E o pessoal está falando, né, sobre essa questão do aquecimento global, do aumento dos furacões, dos tornados. Né? Lá em Santa Catarina, né, o pessoal sofrendo, né? Que coisa triste, né? A gente vê isso. Na perspectiva humana e científica, isso é basicamente ação e reação dos elementos da física, da química, das temperaturas do planeta, do campo magnético, nessa perspectiva. Na perspectiva do Deus soberano que controla todas as coisas, significa que é Deus, né, que está movendo todas as coisas de acordo com o seu propósito. Então, eu creio, eu estou dizendo isso porque eu creio que é muito importante nós não excluirmos uma perspectiva por causa de outra, mas mantermos as duas perspectivas, na perspectiva da ciência e na perspectiva da revelação de Deus e do governo soberano de Deus na história. Não é? Então, lá no Japão, o pessoal está esperando o grande terremoto também. Não é? Novamente, ele diz, não é se, mas quando a ilha principal do Japão vai ser dividida ao meio. Não é? E então eu creio que nós devemos esperar, quanto mais próximos estivermos do fim, essas coisas elas vão se intensificar. É verdade. Às vezes as pessoas dizem, não, mas isso já acontecia no passado. Só que a gente vê uma intensidade, né? Exatamente, a palavra-chave é intensificação. Agora veja o que Jesus diz. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, daí você percebe, aquilo que Jesus revelou para nós é que quando nós estivermos próximos do fim, a coisa vai ser muito séria. Né? Por isso que eu digo assim que pragas e gafanhotos e a própria epidemia são sinais, né, de que isso faz pensar, né, que nós vamos chegar perto disso, né, mas de acordo com aquilo que Jesus falou, é muito mais sério. O capítulo 24, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Veja, cristãos têm sido perseguidos desde o início. Não é? Foram perseguidos pelos judeus, foram perseguidos pelos romanos. Na Idade Média também houve perseguição. Os muçulmanos perseguiram os cristãos, continuam perseguindo. Não é? Mesmo dentro do cristianismo houve perseguição de cristão contra cristão. Através da história, não é? Quando surgiu o comunismo, né? A perseguição foi muito violenta. A perseguição em países islâmicos é muito forte. Mas aqui está a questão. Eu tenho entendimento, né, de acordo com o Apocalipse, que vai haver um momento de perseguição global. Como aconteceu na época do Império Romano, mas num nível muito maior. Em outras palavras, que os governos eles vão se unir contra o Evangelho e contra aqueles que seguem Jesus. E é por isso que eu entendo, né, que nós temos irmãos queridos, né, que dizem, pastor, a gente não vai estar mais aqui. Né? E eu entendo isso, mas quando eu vejo uma passagem como essa, inclusive, as passagens citadas sobre o arrebatamento secreto acontecem depois disso. Né? Então, mas eu realmente respeito os irmãos que têm esse entendimento, né, de que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Mas a mesma coisa que eu tenho dito mas nós precisamos estar preparados para a perseguição. Se existe algo que eu creio que nós estamos vivendo nesse momento agora que o sistema deste mundo está cercando os cristãos. Você entende? Se por um lado nós estamos vendo apostasia, no sentido de que muitos que se dizem cristãos, estão adotando os valores deste mundo, por outro lado também os verdadeiros discípulos de Jesus vão ser cada vez mais perseguidos. A gente vê isso não somente aqui no nosso país, nós vemos isso no mundo inteiro. Então, o sistema deste mundo, debaixo da liderança do diabo, ele está se organizando para chegar a esse momento de uma perseguição total contra os cristãos. E aqui diz, sereis atribulados e vos matarão. Inclusive, o Apocalipse diz que vai haver campo de concentração. Então, eu creio que é isso que vai acontecer. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, a gente não deve esperar. Por isso que, novamente, com todo respeito aos nossos irmãos pós-milenistas, né, que acreditam na cristianização do mundo, me parece que a coisa está caminhando exatamente para o lado oposto.
né, de que por É se multiplicar verdade. a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, e que aquele que perseverar até o fim será salvo, no sentido que Jesus está olhando para aqueles que vão aceitar, né, serem torturados e mortos por causa da sua fé. Me parece que é isso que Jesus está advertindo aqui, foi o que o Senhor ensinou. Ah, nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha, o que nós vamos ter é uma debandada geral. Então, eu tenho para mim, não é, de que quanto mais nos aproximamos do fim, muitos que dizem seguir a Cristo, por causa da perseguição, vão deixar Jesus. Você percebe, né, que hoje em dia essas igrejas cresceram com esse tipo de teologia humanista, da Sim, prosperidade, sucesso, bem-estar. Quando você está sendo ameaçado de ser levado para um calabouço, ser torturado até a morte, a teologia da prosperidade perde todo sentido. Então, não vai ser assim, então. e é por isso que eu creio que isso vai ser um momento de purificação, né? O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, a parte da iniquidade de todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, como aconteceu muito na época do Império Romano, no mundo comunista, no mundo muçulmano, o que acontece é pessoas que dizem ser cristãs entregam o pai, entregam a mãe, entregam o irmão para não morrer. Vão trair, é Pastor, isso que Jesus está dizendo. o senhor falando sobre isso, aí veio a pergunta. O secularismo, ele tem solapado os fundamentos da fé, ele tem provocado essa evacuação da fé, né? Vamos dizer assim. As Não, pessoas. eu diria que isso é um dos grandes sinais, né, de que a gente está caminhando para uma conclusão. Eu não sei quando, né? Porque hoje em dia a gente vê uma secularização da igreja, da mensagem da igreja. Quer dizer, hoje em dia, um número significativo daqueles que estão ocupando os púlpitos já não pregam mais o evangelho que Jesus deixou para nós. Já não estão mais comprometidos com a grande comissão. Já não pregam mais sobre a cruz, sobre salvação, sobre céu, inferno, ressurreição dos mortos, volta de Jesus, que tudo isso é da essência da nossa fé. Não é? E que a mensagem é: você é uma bênção, você é cabeça e não cauda, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Isso é secularização. Essa é a mensagem do sistema, é a mensagem deste mundo. Não é? Satanás é o príncipe da potestade do ar, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, isso que nós estamos vendo ao nosso redor basicamente cumpre aquilo que Jesus já estava anunciando para nós. Né? Quanto mais próximos estivermos do fim, mais nós vamos ver esta realidade. E mais do que isso, diz aqui: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Se existe um sinal de que nós estamos chegando mais perto da consumação de todas as coisas, é a apostasia. Isto é, vai surgir falsos profetas e vão enganar a muitos. E, sinceramente, se a gente for pensar hoje em dia, não existem muitos profetas aí pelo mundo afora? Muitas pessoas Sim, estão tem falando em muito. nome de Jesus aquilo que Jesus nunca disse, nunca ensinou. E eu, às vezes, fico me perguntando como é que multidões seguem essas pessoas, sabe? Como é que multidões dão dinheiro, né, e sacrificam por causa desses falsos profetas, não é? Então, isso que nós temos aqui é claríssimo. Né? Muitos falsos profetas vão surgir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o amor se esfriará de quase todos. E aqui está um sinal. Quando cristãos deixarem de amar a Jesus, deixarem de proclamar o Evangelho, sabe, deixarem de servir ao Senhor, isso é um sinal de que as coisas estão próximas. E aí, quanto a isso me parece descrever muito bem o momento que nós estamos vivendo. Não é? Mas eu não estou dizendo Aí, que, novamente, é a perspectiva da intensificação. é verdade. Aí, pastor, eu pergunto, já o pastor está entrando nessa linha aí, a questão dessa pandemia. O senhor vê essa pandemia como se ela viesse provocar essa apostasia? Quando passar essa pandemia, o senhor acha que a igreja vai sentir esse impacto e vai acontecer uma apostasia? Ou, pelo contrário, como alguns dizem, que vai acontecer um reavivamento espiritual? As pessoas, após a pandemia, vão buscar a igreja. As duas coisas. A manifestação da ira de Deus para os ímpios agrava a maldade. E para aqueles que amam o Senhor, intensifica a lealdade, o amor ao Senhor. Então, eu creio, é interessante o que o irmão está dizendo, eu creio que essa pandemia trouxe à tona a realidade do compromisso daqueles que dizem seguir a Jesus. Porque hoje em dia muitas pessoas, né, que ficaram em casa, né, porque houve uma determinação do governo e eu creio que foi necessário e importante, mas muitas pessoas não deixam de viver a minha vida agora, não é? Entende?
Então, me parece que a pandemia trouxe à tona aquilo que já estava no coração das pessoas. Que muitas pessoas estavam frequentando Revelou, né? a igreja por religiosidade, não por um verdadeiro compromisso com Jesus. E ao mesmo tempo que nós vemos hoje é que aqueles que seguem o Senhor Jesus estão sentindo a necessidade de proclamar o evangelho bíblico, não é? Então, e de assumir um compromisso mais radical com o Senhor nesse momento. Por isso que eu diria que uma coisa só, que é o que nós chamamos de pandemia, tem dois resultados bem diferentes. Para alguns, isso incentiva as pessoas a se distanciarem de Deus, e para outros, Deus usa isso para que aqueles que realmente o amam sejam fortalecidos na fé. Verdade. Pastor, aí, assim, diante desse cenário, eu queria fazer uma pergunta que muita gente faz, para depois a gente passar por outras perguntas aqui dos internautas. À luz de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. O senhor acredita que o anticristo ele está próximo de ser revelado? Porque, e outra pergunta dentro disso, a escatologia abre espaço para especulações? Porque a gente escuta, né, sempre a pessoa dizendo, não, o anticristo vai ser um papa, o anticristo vai ser o presidente da França, até diz de onde vai vir lá da Europa, vai vir lá de sei de onde. Há pessoas até que estão A dizendo que a escatologia vacina da abre. Covid já é a marca da besta. Não, a Bíblia não nos autoriza esse tipo de especulação. Eu sei que isso gera no coração de algumas pessoas que têm esses 10 mirabolantes, assim, essa ideia, eu sei, eu entendo, não é? Eu consigo pegar esses segredos, né? E tudo mais. Vai somar o 666, né? Isso só produz arrogância e, sabe, isso tem muito a ver com ego, né? Dizer assim, gente, eu consegui fazer as contas, eu resolvi o mistério do 666, não é? Eu fiz uma análise a respeito disso daí, eu descobri, né, que o anticristo já está aqui em nosso meio, eu sei quem ele é, e assim vai. Não, a Bíblia não nos permite fazer essas coisas. E até, deixa eu até seguir, porque eu acho que isso vai ficar mais claro disso. Pelo fato do amor de muitos esfriar, então Jesus nos convida a perseverar. E aqui, porque eu já quero entrar nessa questão do anticristo, Sim. até o fim, não desistir. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunho de todas as ações. Então virá o fim. E aí que está o sinal. Para mim, um sinal mais significativo de que nós estamos próximos do fim é a proclamação do evangelho, o evangelho, a todas as nações. Agora sim, respondendo a sua pergunta, verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E aqui nós estamos entrando numa questão muito mais complexa. Por quê? A profecia de Daniel se cumpriu parcialmente, no meu entendimento, com Antíoco Epifânio, quando ele profanou o templo de Jerusalém. Eu creio que isso, em parte, foi cumprida quando os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Mas eu creio que tudo isso são como que cumprimentos parciais, apontando para o cumprimento final. Então, no meu entendimento, por exemplo, quando aqui Jesus, aquilo que ele fala, foi muito bem compreendido por aqueles que presenciaram a queda de Jerusalém. Por exemplo, quando ele diz aqui, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Aqui nós estamos diante de uma questão séria, por quê? Porque eu creio que a queda de Jerusalém foi só uma amostra daquilo que vai acontecer no fim da história. E aqui nós estamos entrando numa questão um pouco mais complexa, que é o cumprimento progressivo das profecias. Uma profecia, ela vai se cumprindo em parte, para depois se cumprir de forma plena. Por exemplo, Davi, ele era ungido do Senhor. Os descendentes de Davi eram ungidos do Senhor, mas isso apontaria para Jesus como o ungido, Cristo, né? O ungido do Senhor. O cumprimento parcial significa que aquilo que Deus anunciou vai se cumprindo e se intensificando até se cumprir de forma plena. E no meu entendimento, então, nós ainda não vemos o anticristo. Preteristas, aí a gente nem tocou nesse ponto, né, também das questões das escolas escatológicas, né, mas os preteristas dizem que isso já se cumpriu. Isso aqui que Jesus disse foi a queda de Jerusalém, ponto final.
Mas eu creio que não. Eu creio que ainda nós estamos para ver a manifestação desse homem da iniquidade. Não é? E que aquilo que Jesus exortou para o pessoal de Jerusalém foi um fato, né? Quando Roma cercou Jerusalém, foi uma tragédia. Os cristãos tiveram que fugir realmente, e eles sofreram. E é por isso que eu vejo que aqui nós temos tanto o cumprimento parcial na queda de Jerusalém, como essa grande tribulação, como nunca houve, nem haverá jamais. Né? E a coisa vai ser tão séria, né, que se Deus não tivesse abreviado, ninguém seria salvo, né? Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. E aqui está um ponto importante. Vai surgir muita gente, não, Jesus está aqui, não acredite nisso. Então, respondendo a sua pergunta, né, não é da nossa competência fazer essas especulações. Você entende? O chip do Obama, na minha época era código de barra, agora você sabe, não é da nossa competência. Não é? Isso dá o entendimento que existem pessoas muito inteligentes, mas para mim é tolice. É melhor a gente se apegar àquilo que realmente Deus revelou na sua palavra. E por quê? Aquilo que ele revelou realmente para nós, aquilo que ele deixou oculto é dele. Não é? E nós precisamos ter essa humildade. Quando se fala sobre 666, né, lá em Apocalipse, o que fica claro é que quando chegar a hora nós vamos saber. Aquilo foi revelado para quê? Quando chegar a hora nós vamos saber. Não é? E não vai ser Então, nada oculto, né, pastor? Nada para um determinado grupo, né? deixa eu só dizer algo, né? Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu não vou tomar essa vacina de jeito nenhum, né? Pode ser que seja a marca da besta, eles vão injetar uma substância química, eu sei lá o quê, não é? E eu estou dizendo, tome a vacina, não tem problema não. Por quê? A marca da besta, como nós temos lá em Apocalipse, vai ser uma cerimônia de juramento de lealdade ao governo mundial. Okay? Então, quando isso acontecer, antes da pessoa receber a marca, ela vai ter que renunciar à sua fé e ela vai ter que jurar absoluta lealdade a esse governante. E aí sim ela vai receber essa marca. Então, Vai ser uma declaração de apostasia mesmo, né? exatamente. Por isso eu não preciso ficar preocupado com chip de monitoramento de saúde ou qualquer coisa desse tipo. Não é? Porque a linguagem toda na Bíblia é pactual. As pessoas vão fazer um pacto, né? Vão jurar lealdade. E aqui, né, quando diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Em Apocalipse a gente vê isso também, não é? Então não se deixe impressionar por pessoas que fazem milagres. Por quê? Porque muitos milagreiros vão enganar pessoas, como Jesus está dizendo aqui. Eu gosto demais desse versículo 25. Vede que vou-lo tenho predito. Sabe, quando as coisas começaram a acontecer, e não é que Jesus tinha dito tudo isso. É verdade. E nós estamos vendo, isso é a realidade. Nós somos discípulos de Jesus e nós devemos levar a sério aquilo que Jesus ensinou. Eu confesso que para mim a parte mais complexa é exatamente essa questão do cumprimento parcial, não é? Porque me parece que Jesus está falando de um evento só. Mas o que nós vemos é que se fosse somente um evento, então ele já teria que ter voltado. Por isso eu creio sim que nós estamos caminhando para a consumação. Por isso não aceitem, né? Por quê? Olha, estou aqui, estou ali, não acredite nisso. E eu vou dizer, muita gente vai dizer, Jesus voltou, você sabia? Ele está lá em Londres, ele está em Jerusalém, ele está em Paris, ou sei lá o quê, não é? Se não acredite. Não é? Por quê? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A volta de Jesus vai ser pública, todas as pessoas verão. Então, não aceite ninguém que está dizendo que Jesus já veio, porque quando ele vier, todo mundo vai saber. É basicamente isso que nós temos aqui. Aí, pastor, eu vou fazer 3 perguntas aqui, Tem claro. que, claro, a primeira é o seguinte, a irmã pergunta, deveríamos estar mais preparados para o fim? Foi essa pergunta que ela fez, né? Se deveríamos estar mais preparados para o fim. Nós devemos estar preparados para o fim por 2 razões. Primeiro, né, porque cada dia que passa nós estamos mais próximos do fim e Jesus disse, vigiem, porque vocês não sabem o tempo. E em segundo lugar, porque ainda que Jesus não venha para nós nessa geração, nós vamos para ele. E sabe, existe um negócio chamado Covid-19 rodando por aí. Então, não sei se você entende, para mim essa mensagem é a seguinte, você pode estar muito confiante, eu sou jovem, sou imune, para mim não tem nenhum problema. Eu não sei. Pode E, partir a qualquer momento, né?
E se Deus disser, eu permito que o Covid entre no seu organismo, essa vai ser a sua hora. Então nós precisamos estar preparados, sim. Estar preparado não significa pensar numa salvação pelas obras, né? Dizer, eu estou santificado 89%, portanto estou preparado. Mas significa, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio que Ele morreu na cruz no meu lugar, que Ele pagou pelos meus pecados, e que eu olho para a minha vida e eu vejo sinais reais de que eu sou uma criatura transformada. E que ao mesmo tempo eu desejo, sim, por amor, perseverar. Então, porque Jesus mostrou claramente, né, que, no meu entendimento, perseverança é sinal de autenticidade. Quem realmente pertence ao Senhor Jesus, persevera. Então, e diante de toda essa secularização, de todo esse abandono das verdades do Evangelho, a gente vê como a situação é séria hoje em dia. Não é? Aí, pastor, tem mais duas aqui que elas estão entre si e eu acredito que o senhor já respondeu, mas eu vou falar. Primeira, fale sobre o cumprimento das promessas escatológicas nos dias atuais. E a outra é quais são os sinais que já aconteceram para a vinda de Cristo. Eu creio que a gente comentou em relação a isso, né, que toda vez que existe uma guerra, é um sinal. Toda vez que existe uma epidemia, é um sinal. Todas as vezes que existe fome, é um sinal de que nós estamos próximos do fim. Mas os sinais definitivos é a proclamação do Evangelho a todas as nações e o surgimento do homem da iniquidade. Né? Esses sim são sinais inconfundíveis. Então, e ao mesmo tempo, como a gente já viu, quanto mais próximos estivermos do fim, mais intensos e globais vão ser esses sinais. Né? Então, por isso que uma pandemia global chama atenção, né? Porque isso nos faz pensar, né? Bom, no meu entendimento, ainda isso não está dentro, né, daquilo que Jesus mostrou como o final, não é? Mas o Covid-19, no meu entendimento, é a voz de Deus, de chamado ao arrependimento, chamado à verdadeira fé. Eu creio que sim. Amém. E a outra, pastor, é como manter-se firme em tempo de pandemia, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, como se manter firme no Evangelho. Há tempos atrás, né, eu ajudei a publicar um livro de John Favreau chamado Guardando o Coração. E a primeira questão que eu queria dizer, guarde o seu coração. No sentido de não deixe que as más notícias e todas as coisas ao redor afetem o seu estado interior. Pelo contrário, que você possa se fortalecer. Eu creio que a grande oportunidade que nós temos agora é ler mais a Bíblia, orar mais, buscar mais a presença de Deus e mesmo dentro de todas as limitações, buscar oportunidades de servir ao Senhor. Não aceitem nenhum tipo de supostas revelações e essas coisas todas. Se existe algo que nós podemos fazer é voltar para aquilo que Jesus ensinou. Isso significa ser cristão. Hoje em dia as pessoas querem ouvir o que fulano de tal diz, o que outro fulano de tal diz. Nós precisamos saber o que Jesus disse, né? Porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. Eu creio que isso seria muito saudável para nós. Não é? E ao mesmo tempo também, diante daquilo que Jesus ensinou, nós realmente devemos perseverar em santidade, não aceitar a corrupção desse mundo, a degradação que a gente vê. Infelizmente, no nosso país, por exemplo, a corrupção é Está generalizada. travando um pouco, pastor. Ok. Agora, pastor. Voltou agora? Voltou, voltou. Então, veja, se existe uma aplicação para nós hoje em dia, em nosso país a corrupção é sistêmica e generalizada. E muitas pessoas que dizem seguir ao Senhor Jesus acabam fazendo parte disso. E a gente precisa sondar o nosso coração, né? Se nós realmente estamos sendo leais ao Senhor Jesus ou estamos nos beneficiando do sistema. Porque, novamente, o Senhor conhece aqueles que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, a partes da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. A outra questão é perseverar na missão. Porque Jesus disse, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai se reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas ele diz, sejam minhas testemunhas por todas as nações. E isso sim é aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Inclusive, hoje mesmo estava conversando com alguns irmãos que têm ministério de evangelismo digital. Veja, algumas pessoas, mas nós estamos na época de pandemia. Nós temos a internet. Então, existem outras formas, né, de nós alcançarmos vidas, não é? Então, as oportunidades estão aí. Não é? Mas lembrando isso, É verdade. Cristo em nós.
é a esperança da glória. O testemunho que o Espírito Santo Amém. dá no nosso coração, que nós somos regenerados, é que nos dá ânimo, nos dá força para prosseguir, né? Mesmo diante de circunstâncias muito adversas, né? Como nós vemos em nossa época. Verdade. Pastor, teve um irmão aqui que mandou uma pergunta, acho que é um irmão, uma irmã, não sei aqui, dizendo, Pai do Senhor, boa noite. O irmão acha que o evangelho sendo pregado no mundo inteiro seria agora com o uso da internet? É parte disso. Você consegue imaginar que antes da internet isso simplesmente não era possível? Verdade. E você vê, né? Antigamente, mesmo os sinais de rádio e televisão, os governos tinham controle, os governos estão tentando controlar a internet, mas hoje em dia o evangelho está chegando aos lugares mais remotos, não é? Mas eu creio que ainda há necessidade que missionários cheguem, não é? Então, e quando Jesus disse o evangelho será pregado a todas as nações, para testemunho de todas as nações, a palavra nações é etnias, que não significa nações como Inglaterra, Brasil, coisa assim, mas todas as raças, todas as tribos, não é? Então, ainda hoje, muitas tribos precisam ser alcançadas, mas nada impede que isso possa acontecer muito rápido, não é? Então, eu creio que todas essas... O que a gente pode dizer é que nessa época a gente nunca viu a disseminação do evangelho. Gente, nós estamos vivendo uma época excepcional. Se por um lado a gente vê a apostasia da igreja, por outro lado existe muita gente comprometida com o evangelho de Jesus, anunciando o evangelho às nações. Né? Eu soube, por exemplo, de como o evangelho está chegando no interior da China. O evangelho está chegando em países muçulmanos. O número de judeus que estão se convertendo é impressionante. O número de muçulmanos que têm visões de Jesus, né? Pessoas que são tocados pelo poder de Deus. Deus está fazendo. Jesus disse, edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é o Senhor da história, é isso que diz o Apocalipse. Amém. Quem fez a pergunta foi o irmão Valdir, lá da Igreja de Cristo em Araruna. Deus abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Pastor, estamos já um pouco adiantado. Eu gostaria que o senhor sugerisse aí alguns livros escatológicos para nossos internautas. Eu tenho uma sugestão. A Bíblia. Muito bem. Ok. Se puder ler de Gênesis e Apocalipse, eu acho que é bem interessante. Amém. Agora, veja bem, como existem as diversas perspectivas, não é? É uma pena que os livrinhos que mais me ajudou foi chamado Então Virá o Fim, da editora Unida, mas até onde eu sei não está mais aí disponível. Não é? Mas as bíblias de estudo, elas ajudam, né? Porque trazem as diversas perspectivas. Uma recomendação é que você possa investir na Bíblia de Estudo NAA. Não é? Aqui, deixa eu ver se... não, peraí. Está invertido, né? Mas DNA, né? NAA, não é? Para mim, é um dos melhores materiais, porque vocês têm colaboradores das mais diversas tradições, mas é muito bíblico, né? Eu gostei demais. Né? E depois, na linha que eu tenho seguido, eu tenho visto, por exemplo, o material de George Ladd, o comentário de Apocalipse de Grant Osborne, apesar de eu não concordar com tudo, em algumas perspectivas teológicas, mas é um material muito bom, não é? Vale a pena, porque o que eu gosto de Grant Osborne é que ele dialoga com respeito com as diversas tradições. E ele mostra as razões dadas por cada um e analisa cada um. Eu acho isso muito importante. Eu acho problemático aqueles livros que simplesmente dizem desse jeito e acabou, sabe? Aí isso não ajuda a gente a refletir. Por isso que, para mim, Osborne, apesar de não concordar com algumas coisas dele, eu acho uma leitura interessante. O Comentário de Apocalipse, né? Um livrinho aí de quase... Deixa eu ver se só... Tá invertido aí, né? Mas aqui. Gente, é só quase 1000 páginas, mas acho que vale a Muito bom. pena. Então é isso. O senhor conhece esse aqui, o Manual Escatológico? É Eu de conheço. É Dwight Dwight Pentecost. Pentecost. Dwight Isso. Pentecost. Ele é muito bom também que ele fala, né, de todas as correntes sem puxar, né, para um lado. Puxa muito, viu? Ele Puxa, né? ele é dispensacionalista clássico, é um dos livros mais categóricos que nós temos em relação a isso. Ele realmente aprecia as correntes, né?
E é a escola do Dallas, o Seminário Teológico de Dallas, do Instituto Moody, não é? E Eu novamente, achei né, assim, interessante, porque ele aham, puxa lá de Abraão, né? Lá do princípio, traz toda é. a teoria. Eu tenho uma dificuldade em aceitar a ideia do plano separado de Deus para com Israel. Não é? Eu creio que Deus tem um plano ainda em relação a Israel. Até a restauração do Estado de Israel, para mim, é uma coisa significativa. Né? Mas eu não concordaria com o Dwight Pentecost em relação a essa questão de que existem dois planos. Né? Para mim, só existe um: a salvação pela fé em Jesus. Mas, de qualquer forma, esse é um material clássico, né? Que foi Para quem é publicado. dispensacionalista, ele é ótimo, não é isso? Esse daí é o manual. Né? Eu acho que eu não conheço outro que chegue perto disso daí, né, em termos da proposta dispensacionalista. Exatamente. Pastor, eu agradeço muito, viu, por esse bate-papo, pelo senhor ter dado essa aula para a gente, que para mim foi uma aula, né, escatológica. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Estamos com um pouco menos de 5 minutos, mas eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, em nome de Jesus. Ah, gente, eu estava até brincando, mas eu diria assim, vamos ler mais a palavra de Deus realmente. Eu tenho até dito, melhor do que uma Bíblia de estudo é você pegar uma Bíblia dessas, né, que não tem nenhum comentário e tudo, e ler, e reler, ler e reler. Então, se existe algo que eu possa recomendar, é isso, em oração, em adoração, sabe, buscando a comunhão com Deus, fortalecer a sua fé em Cristo. Nós precisamos cuidar primeiro de nós, porque a partir daí a gente vai estar preparado para ser instrumento nas mãos de Deus. Não é? E ao mesmo tempo que a gente possa olhar o mundo ao nosso redor com a ótica de Cristo. E isso só é possível se a gente realmente se apega àquilo que Jesus realmente ensinou. E isso exige de nós tempo e dedicação, mas não é isso que Cristo quer de nós? E finalmente deixar, não é, para os irmãos a grande comissão. Jesus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E, portanto, fazer os discípulos de todas as nações. Não é? Então, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Né? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco. É Ele que nos dirige, nos fortalece, é Ele que está edificando a sua igreja. Não é? Então, eu queria deixar essa palavra para os irmãos. E agradeço a oportunidade da gente poder estar conversando aqui, né? Que Deus abençoe a todos. E quem sabe a gente não vai estar marcando, né, próximo ano, se Deus quiser, a sua vinda aqui a Bananeiras, para a gente fazer um curso escatológico aqui com os pastores e líderes. Vai Essa é a ser um minha prazer, pretensão, irmão. viu? Amém, amém. Vai ser um prazer. Amém. Eu vou deixar um versículo aqui para os amados irmãos, que é 1 Coríntios 15:58, né? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, que os Amém. irmãos continuem firmes no Senhor, né? Independente da nossa corrente teológica, se Jesus vai Sim, voltar antes, durante ou depois da tribulação, o importante é estar com Cristo, né? O importante é estar firme no Senhor, sabendo que Ele morreu por nós e nós temos esse compromisso de sermos apologetas, de sermos defensores do Evangelho, né? E propagadores das boas novas. amém, meu Deus irmão. abençoe, pastor. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço a E a todos. paz do Senhor para todos. Forte abraço aí para os irmãos que nos acompanham, Poliana, Joane e os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor, pastor. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço.